De volta com o Educador em Entrevista, vamos falar um pouquinho de Projeto Guri, aqui na companhia da Ana Paula. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, obrigada, eu que agradeço pelo convite. E só corrigindo, agora a gente não fala mais Projeto Guri, é Programa Guri. Programa Guri. Esqueci de te falar, desculpa. Não, que isso. É o Programa Guri, que a gente atende lá no Centro Cultural do Antigo César, do Antigo SESI, e com musicalização, com aulas de música para crianças e adolescentes. Perfeito. O programa, né, já tem aí uma trajetória longa, em especial aqui em Batatais, né, tem um trajeto longo, mas vamos explicar um pouquinho, né, para quem não conhece, como é que funciona o Guri. Ah, sim. O Guri, ele é um programa do estado de São Paulo, e gerido pela Santa Marcelina Cultura, e são mais de 400 polos que tem aqui no nosso... E aqui em Batatais, nós estamos desde 2006. É um dos polos mais antigos que a gente tem aqui da região. E oferecemos 206 vagas aqui para crianças, adolescentes, né? Crianças a partir de 6 anos e até 18 anos. E agora nós temos também o curso para adulto, que começamos no semestre passado, que temos a aula de canto, coral de adulto. Inclusive, a maioria dos nossos alunos do coral adulto são do Projeto Renascer, que eles vão lá para ter aula com a gente de segunda-feira. Inclusive, um beijo para eles. São bem pontuais, gostam muito. E tem aula de bateria para adulto também, se tiver interesse, a partir dos 18 anos. E, no caso, a iniciação musical são para crianças de 6 anos até 9 anos. E depois eles podem participar escolhendo um instrumento, que no caso aqui em Batatais nós temos a percussão, metais e madeiras, que é clarinete, saxofone, trompa, trompete, o violino, que é bastante procurado aqui, violoncelo e o contrabaixo acústico. Todos esses alunos, eles participam também, aprendem o instrumento e têm as aulas de teoria musical e de coral. Então, não é só um instrumento. Eles têm essas aulas extras, né, que entrou na nossa grade no semestre passado. Perfeito. Então, antes era só um instrumento. Agora tem as aulas de teoria e coral também, que ajudou bastante. Perfeito. E é justamente por isso, né? Não adianta também só o instrumento, porque depois, se o sujeito quiser seguir a carreira musical, ele tem que ter essa outra estrutura. Ah, mas tá, eu sou bom no instrumento, mas não canto bem. Mas o coral é para você ter noção também, porque muitas vezes você vai acompanhar quem canta. Você falou tudo. Alguns alunos, quando trocamos a grade, mudou. Ai, mas eu não gosto de cantar. Ai, mas eu não sei cantar. Ai, posso fazer só aula de instrumento? Aí foi onde que os professores chegaram e falaram, não é só você tocar. É necessário, principalmente se você for querer seguir uma carreira com isso. Então, a gente teve que ir conquistando eles aos poucos. E o engraçado é que, na reunião de início das aulas, né, que nós já começamos as nossas aulas, as mães falaram assim, eles estavam bem... Eles não estavam querendo, resistentes. Depois gostaram. E teve um aluno que falou assim para a mãe dele, né, que se ele soubesse, ele teria começado antes. Porque antes tinha o coral, mas não era obrigatório. Sim. Aí agora colocou na grade que é necessário fazer os dois. E quando a gente fala de faixa etária, né, a gente falou aí, tem um curso específico para os adultos, mas quando a gente fala aí das crianças e dos adolescentes, que faixa etária que o Guri trabalha? Ah, sim. Então nós começamos com a iniciação musical, que é dos 6 aos 9 anos. Que aí é específico iniciação musical. Isso, é o primeiro contato com a música. Aí ele vai aprendendo a ter ritmo e como... E aí não são instrumentos... Tem alguns instrumentos, usa alguns, mas... Mas não é como no Guri, por exemplo, que eu já vou escolher um instrumento. Não, eles têm contato com várias... Então, aí eles vão vendo em qual chama mais atenção, qual ele
se identifica mais. Aí depois que ele já tem uma maturidade, né? Porque às vezes chega um pai já lá com a criança com 7 anos, já fala, eu quero que o meu filho vá para o violino. Não, precisa ter uma preparação antes. Porque o que pode acontecer? Aí a criança começa, não consegue, aí tem aquela frustração, não quero fazer nada. Então, a iniciação musical é para isso, para ir trabalhando a criança nisso. Aí depois, eles estão lá no ambiente, já vão vendo os outros instrumentos, as outras aulas. Os professores também fazem uma aula para mostrar para eles os instrumentos que eles podem escolher. Aí é onde que cada aluno se identifica com qual instrumento. Perfeito. E aí, a partir do instrumento, a partir de que faixa etária, quando entra no instrumento? 8, 9 anos. Tá. Depende do tempo que a criança fez a iniciação musical, a maturidade. Entendi. E aí a criança que já perdeu isso, já está com uma idade mais avançada, pode se inscrever para o instrumento normalmente? Já pode escrever para o instrumento. Aí a gente já abre para ir direto para o instrumento, porque aí depois ele vai ter também a aula de teoria e o coral. Perfeito. Mas o interessante para quem está com a criança aí a partir dos 6, que passe pela iniciação musical. Muito bom. Porque de fato é isso, né? A iniciação, ela desenvolve, como você colocou, ritmo, né? Começa a se entender o processo musical, que ele vem antes de compreender o instrumento, né? Sim. Quando a gente pensa um chocalho, por mais simples que seja um instrumento, mas é um instrumento que ensina ritmo. Né? E assim, as aulas são bem assim, e divertidas, lúdicas. São 2 vezes na semana. Um dia com um professor, que trabalha mais o canto, e no outro já é a ritmo melódica, que já vai para o ritmo. Então, é muito legal. Eles chegam super animados. Falar um pouquinho a respeito, né? A gente conversava aqui no intervalo, do progresso dentro do guri, né? Porque a gente lembra também, fiz musicalização, fui lá, aprendi um instrumento, e tem fases também aí que esse jovem, essa criança pode se desenvolver ainda mais na música. No caso, começa com o sequencial 1, aí faz um tempo, sequencial 1, conforme a criança vai evoluindo, o adolescente passa para o 2 e o 3. E lembrando, antes, completava 18 anos, saía do programa. Agora, completou 18 anos, quiser continuar, tem o horário disponível, pode continuar. Fica. A vaga é dele. E nós temos a orquestra sinfônica em Ribeirão, né? Que os alunos do guri, eles fazem um processo seletivo para entrar nessa orquestra, que já é um caminho para, se ele quer trabalhar com isso, se quer viver disso, se gosta mesmo, né? Continua. E aqui em Batatais, no nosso polo, nós temos muitos alunos que participam dessa orquestra. Eles ganham uma bolsa, eles recebem uma bolsa, né, para poder se deslocar até Ribeirão, que os ensaios são aos sábados. E com várias apresentações, eles aprendem a se apresentar em grupo, em orquestra. Inclusive, todo final de semestre, nós temos apresentações aqui. A do ano passado foi maravilhosa, emocionante. Tivemos bastante um público legal. Mas a gente espera um pouquinho mais. Exato. E aí é interessante isso, né? Olha, é uma orquestra que é da região, né? Tem essa questão de uma ajuda de custo, Sim. né? Então, também facilita nesse sentido, né? E quando a gente fala da estrutura regional, também faz com que esse participante desenvolva contatos, né? Porque a gente percebe, na vida de músico, tem muito disso, né? Olha, toco na orquestra, mas eu toco num grupo X, Isso. na banda Y, né? Tem aquele grupo que toca em casamentos, né? Então, enfim, as pessoas começam a desenvolver várias atividades no ramo. Inclusive nossos educadores. A maioria, que nem eu sou coordenadora aqui em Batatais e em Brodowski também. As professoras lá de Brodowski, elas têm
um grupo de samba. Aqui em Batatais tem professor que toca em casamento, que tem banda, que tem grupo musical. Então, eles acabam ficando nessa área mesmo. É bem legal. Exatamente, porque justamente isso, né? Cria aí contatos, vínculos. Sim. E a gente pensa muito no músico do perfil como a gente conhece, né? Enquanto profissional que trabalha única e exclusivamente, né, num segmento. Olha, né, sou músico do cantor tal, né? Só que a maioria não é assim, né? A maioria desempenha vários papéis. É isso mesmo. E as crianças, os maiorzinhos, né, os adolescentes, principalmente os que já estão na orquestra, eles falam do interesse de continuar. Eles falam. Até a nossa, tem uma professora nossa, a Meliessa, que ela foi aluna do Guri. E agora ela é professora, educadora lá de canto coral. Em Brodowski também, uma educadora também foi aluna do Guri. Então, isso é muito interessante, é muito legal de ver como que eles crescem lá dentro. Exatamente, não é? E é isso, né? O volume de pessoas que passaram pelo projeto, e também tem aquela questão, né? Muitas vezes, não vou seguir carreira musical, mas teve essa questão de ter a formação, de entender procedimento. A gente entende também o quanto que música ajuda a trabalhar a concentração, ainda mais hoje, né, com a questão de redes sociais, de dispersão, etc. O quanto melhora o desempenho na própria escola. Tem uma série de fatores que colaboram aí. Sim, inclusive minha filha participa do Guri já há 6 anos. Ela toca violino. E uma criança ansiosa, tímida, entrar para o Guri assim, ajudou ela muito nesse termo assim, de conversar com outras pessoas, até inclusive nas aulas de coral e teoria, junto aos alunos. Então, na teoria tem aluno de violino junto com o de violoncelo, aí no coral tem o de percussão junto com o de madeiras e metais, porque às vezes eles estão lá e eles não se conhecem. Então, na hora dessas aulas, eles acabam se entrosando, tendo um contato, conversando um com o outro, que acaba ajudando na socialização. Exatamente. E a gente percebeu isso e o impacto da falta do projeto, por exemplo, no período da pandemia. Né? Que se fazia online, que se distribuiu aí os instrumentos, mas o quanto estar junto faz falta, e é um estar junto também que muitas vezes quebra um pouquinho de barreira, né? Porque a gente percebe que a socialização dessas crianças e adolescentes está muito ligada ao seu ambiente escolar, né? Sim. E no Guri, muitas vezes, esse ambiente se quebra no sentido assim, você tem alunos da rede pública municipal, da particular, da estadual, vários perfis socioeconômicos juntos. Sim. E isso enriquece demais a socialização e o contato. Muito. E aqui em Batatais assim, a gente tem, igual você disse, de todas as áreas. E, inclusive, nós temos uma parceria também com a Creche Samaritanos, que os alunos que participam do projeto social lá, o Acolhendo o Futuro pela Paz, que são de período contrário. Um período eles vão para a escola, outro eles vão para esse projeto social. A maioria dos alunos são moradores ali da Giacomo Rampin. Muitos nunca tinham tido contato com instrumento, com música, e eles ficam numa ansiedade para começar, quando que nós vamos escolher o instrumento, quando vai ser a apresentação, e o contato com outras crianças que eles não conheciam e que acabam conhecendo, o respeito que um acaba tendo com o outro, é muito legal, é muito bom. Isso eu acho necessário. Também quando a gente fala aí, não é, do processo de escolha do instrumento, a Ana Cláudia colocando aqui, não é? Como é que isso se dá, né, com o aluno, né? A gente tem a questão da inscrição, lógico que é direta, mas nesse processo aí da musicalização, junto aos professores, como é que essa experiência ajuda na hora da escolha?
Eles, nem eu disse, né, eles têm um contato já lá durante as aulas. Aí eles escolhem. Ó, tem tantas vagas para este, qual que você mais tem interesse? Aí eles escolhem e ficam 6 meses. Se nestes 6 meses eles falarem assim, ó, não gostei, não me adaptei, tem a opção de trocar. De trocar lá também. E também, algum aluno, já estou muito tempo, já aprendi, queria ter oportunidade de escolher um outro instrumento. Pode também. Eles estão livres. E lembrando, o guri oferece os instrumentos. Tem muita gente que diz, queria fazer, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condições para comprar o instrumento. Não precisa. Nós temos os instrumentos e usamos nas aulas. E é até bacana que não se compre no início, né? Isso, é ótimo. Deixa se adaptar, ver de fato se é aquele instrumento, etc. A partir do momento, né? Se a família tem condições de adquirir, mas depois desse primeiro momento. A gente sempre fala assim, ó, bate um papo com o professor, que aí o professor te dá a dica de qual instrumento comprar, se tem a necessidade, ele vai falar com você com sinceridade, fala, espera mais um pouquinho, aguarda. Porque, assim, acontece muito daquela ansiedade, eu quero, e depois fica o instrumento lá parado. Exatamente. Quando se pensa aí, né, uma das coisas que o programa exige é o contraturno escolar. Isso. Ou seja, essa criança, ela tem que estar estudando, esse adolescente tem que estar estudando. Sim. E aí a pergunta da Cristina, em que horário funciona o guri? O guri funciona no período da tarde, aqui em Batatais, da 1h30 às 5h30. Então, para quem estuda no período da manhã, isso, né? Quem está em cursos no período da tarde ou em ensino integral não consegue participar. Infelizmente, somente no período da tarde. Perfeito. Então aí também é uma dica, né? Olha, meu filho estuda à tarde, não tem como participar do projeto, né? Nada impede também que se tente uma vaga e depois a transferência na escola. Sim. Para encaixar aí nesse perfil. Né? E aí as inscrições, né, são feitas lá no Centro Cultural, comigo. Eu preciso da declaração escolar, do comprovante de residência, RG e CPF da criança ou do adolescente e do responsável. O responsável vai junto, né, faz a inscrição, aí uma foto 3x4 também. E terminou a inscrição, se já tiver aula no dia, ele já participa no dia. Se tiver a vaga, já pode participar. Perfeito. A gente teve esse período de ano, né, atípico, porque com o carnaval, né, agora no início de março, então, de fato, complicou um pouquinho. Ainda tem vagas abertas? Como é que está funcionando a questão das inscrições? Ainda temos vagas abertas, né? Pode nos procurar quem tiver interesse. Eu atendo aqui em Batatais de segunda, quarta e sexta, das 9 horas da manhã até as 11h30. E no período da tarde, da 1h30 às 5h30. Perfeito. Documentação, né? O que precisa levar desse aluno aí? A declaração escolar, comprovante de residência e o CPF, RG da criança e do responsável. Muito bom. Uma coisa que a gente percebe também é a duração das aulas. A gente falou aí que a partir de 1h30, né? Todo mundo entra 1h30 ou não? Tem as escalas. No caso, fixa a iniciação musical, que é de segunda-feira, da 1h30 às 2h30. E de quarta, das 3h30 às 4h30. Aí as aulas do sequencial 1, que acabou de começar, que vai começar um instrumento, da 1h30 às 2h30. Aí depois tem o sequencial 2, que aí tem a aula de teoria, que aí a gente passa uma grade, que cada uma é um horário. E fixa também o coral adulto, que é de segunda-feira, da 1h30 às 2h30. E o modular adulto também, que é de bateria, que é de segunda-feira, das 4h30 às 5h30. Perfeito. Então, dentro disso, não é, do perfil do aluno, se encaixa na grade e também das disposições, né? Porque a gente também tem isso, né? Tem aquele aluno que faz o futebol, que tem a aula de línguas, então também tem que ver os dias horários. livres. No caso,
o aluno vai e fala assim, eu tenho interesse para o violino. Aí eu passo, o horário de violino é esse. Tem que, por conta que agora tem as aulas de teoria e coral. Tem aluno, principalmente os dos sequenciais 2 e 3, que às vezes chega a 1h30 e vai embora às 5h30. Por conta que tem várias aulas. Várias aulas. Aí a gente serve um lanchinho para eles. Né? A gente até pede para não levar o lanchinho. Porque tem o lanchinho agora. E faz a pausa rápida, né, para o lanchinho e volta para as aulas. Muito bom. Carla, parabenizando aí pelas ações, né? Fala justamente da importância do guri. Teve 5 pessoas da família que já passaram pelo projeto, né? E destaca justamente isso, né? Aquilo que a gente falava da concentração nos estudos e quanto a música muda o perfil específico aí de atenção da criança. Isso é verdade. Muito bom. É muito bom quando vem pessoas de fora comentar, né? Porque às vezes tem muita gente que fala assim, mas vai colocar para fazer música, pensa que está indo lá só para brincar. E não é. Vai muito além só da brincadeira. Também quando se fala aí, né, do projeto em si, a gente falou da questão da orquestra, mas também tem os momentos de apresentação das turminhas. Sim. Inclusive é muito bonito, muito bem organizado. A gente faz todo final de semestre uma apresentação. No caso, agora no primeiro semestre, costuma ser na última semana de junho. E no segundo semestre, na última semana de novembro. Que eles mostram o que foi aprendido para a população, para as famílias. E eu acho que o mais bacana é quem acompanha o projeto, né? Os professores, os instrutores. Porque muitas vezes a gente vê e fala assim, ainda não está tocando tão bem, etc. Mas quem acompanha a evolução sabe o quanto é transformador. Não, é incrível, na última apresentação, alguns pais que os alunos estão no guri há muito tempo, que já são do sequencial 3, né? Que aí eles pegaram e falaram assim, nossa, é incrível ver quando ele começou, como está agora. Até mesmo alguns alunos e pais que a criança vai apresentar agora, no primeiro semestre, a mudança, o salto que eles dão de um semestre para o outro. É muito rápido e bem legal. Também aqui o Rogério, né, parabenizando pelas ações, pelo trabalho do guri e pedindo para a gente reforçar quais são os instrumentos. Sim. É o violino, violoncelo e contrabaixo, metais e madeiras, que é clarinete, saxofone, trompa, trompete e percussão. Perfeito. Percussão é bateria, pandeiro. Percussão é uma gama gigante de instrumentos, né? E é bacana quando a gente fala em percussão, é justamente isso, porque envolve um monte de instrumentos aí, e essa criança vai passando e experimentando todos para ver o que tem mais perfil. E é engraçado que os menorzinhos, né, na hora que chega lá, eu quero tocar bateria, eu quero tocar bateria, eu quero tocar... Não, o professor fala, não, percussão não é somente a bateria, são vários instrumentos. Exatamente. Viola não tem mais? Tem a viola com violino, a viola clássica tem. Lembrando que é viola clássica, tá, gente? É um violino diferente, né? Um pouquinho mais encorpado e que faz aí uma conversa com o violino nas orquestras, né? Então é como pensar o contrabaixo e o violoncelo. O violoncelo, isso. São parentes. São parentes aí, né? É que muitas vezes quando a gente fala viola, o pessoal acha que é viola caipira, né? Mas não, tem essa questão específica aí. Lembrar também, né, que não tem aula de violão, acho que muitas vezes as pessoas vão procurar no guri. E piano. Violão e piano eles procuram muito. Piano é do núcleo musical. Mas aí tem só pela prefeitura. Né? Então tem essa questão aí, e violão não tem mais, né? Depois que o Hamilton aposentou, não colocou mais. Infelizmente não foi reposto aqui, respondendo aqui a pergunta do Augusto, né? Que infelizmente não tem mais essa opção. Com relação também, a gente estava falando, né? Os dias da semana, esse perfil,
Então, isso vai ser encaixado de acordo com a escolha do instrumento, qual o perfil específico desse aluno. Então, não dá para ter certeza só indo lá e vendo a possibilidade. E também as vagas, né? Porque às vezes preenche um instrumento ou preenche um dia mais rápido. Isso. Assim, a iniciação musical, a gente ainda tem uma quantidade legal de vagas, porque conforme eles vão evoluindo, alguns alunos da iniciação musical já vão escolher um instrumento. Então a vaga daquele aluno que estava já vai ficar aberta. Aí alguns alunos também do sequencial 1 também vai subir para o 2. Então, tem essa quantidade de vaga e que a pessoa, na hora que for lá conversar comigo, eu tenho interesse em tal, eu falo, não, tem a vaga, vamos participar, vamos se inscrever. E lembrando que o que segura a vaga é frequência. A frequência. É uma coisa que a gente cobra bastante, por quê? São só 2 vezes na semana. Segunda e quarta. Na segunda-feira, são as aulas teóricas e o coral. Na quarta, são as aulas com o instrumento. Então, se o aluno já falta na quarta-feira, que é com o instrumento, já perdeu aquela oportunidade de aprender mais um pouquinho. A mesma coisa na segunda-feira. Teve aquela aula teórica que passou uma atividade diferente. Também perdeu. Então, a gente fala assim, é interessante o esforço e não faltar, porque são poucos os dias. Perfeito. Importante isso. E família tem papel fundamental nisso. Nossa, muito, muito. De não chegar atrasado. Também, porque as aulas, 50 minutos, 1 hora. E tem muito familiar que acompanha, né? A gente vê aí lá na pracinha muitas mães, muitos pais, né, esperando. E agora, com as aulas também do coral, principalmente os que estão na iniciação musical, eu tenho pais que, enquanto o filho está na iniciação musical, está lá no coral. Porque lembrando isso, né? A aula dos adultos também é à tarde. Também é à tarde. Da 1h30 às 2h30 de segunda-feira. Perfeito. Então é para quem aí tem a disponibilidade, né? Por isso muitos dos alunos estão aí já aposentados, né? Com a disponibilidade. Sim. Então tem muitos avós também que vão levar os netos e que ficam para aula. Sim. A intenção do Guri, quando colocou o modular adulto, foi essa mesmo. Sabe? Juntar. Ficar todo mundo junto. Ter uma integração. E destacando essa questão específica, né, do quanto é importante o processo de formação musical, que a gente comentava, né, não só para quem quer ser músico, mas que auxilia aí na concentração, na formação, na compreensão, mas ela destaca, né, como professora, como os alunos dela que passam pelo projeto mudam em comportamento, em disciplina. Eu também posso falar assim, antes de ser coordenadora do Guri, eu era professora num projeto. Nesse projeto de Samaritanos, eu era professora lá. Quando, na pandemia, que foi necessário parar um pouquinho, e depois quando a gente retornou, que aí não tinha as aulas do Guri, eles mudaram muito, muito. E houve um tempo que nós ficamos 6 meses sem participar das aulas do Guri. A diferença é gritante, principalmente no projeto que são crianças e adolescentes juntos, de 6 a 15 anos, todos no mesmo ambiente. Então, participar da música, ter aquele momento de tranquilidade, é engraçado na hora que como que eles vão agitados e como que eles retornam. Quando eles retornavam para o projeto, lá para a creche, diferente. Então, é muito bom, é necessário. E interessante também observar justamente que, muitas vezes, quando você fala da faixa etária diferenciada, né, lógico que eles estão em processos de formação diferentes, mas nos momentos comuns das apresentações, no intervalinho do lanche, etc., o quanto também tem essa integração dos maiores cuidando dos menores. É muito legal, dando dicas. Já às vezes eu vou passando lá, vou conversando, né? Que aí um fala assim, eu quero tocar o trombone
porque aquele menino lá, olha como que ele toca legal. Ah, eu quero isso porque na apresentação eu gostei do jeito que ela toca. E quando tem irmãos também. Acabam sendo espelho mais velhos. Novos. Ou pai que participou. Engraçado, nós temos também pais que participaram, que agora colocam os filhos. Que aí eles falam, eu quero porque meu pai fez, minha mãe fez, então agora eu quero participar. É muito gratificante ver isso. Muito gostoso. A Fabiola também aqui parabenizando, né, pelas atividades e pelo trabalho, diz que o sobrinho passou pelo projeto e que ela testemunha aí dessa diferença, né, que faz na vida, e coloca justamente no momento emocionante quando eram as apresentações, né, e que de fato eles podiam ver o resultado do trabalho. É muito bonito, é muito gratificante. Por mais assim que vários pais participam de várias, né, que eles vão seguindo com a gente, eles falam que toda vez é uma emoção única. No ano passado, a gente acabou fazendo a apresentação lá no Centro Cultural mesmo. Né? A gente acabou fazendo lá. Então, assim, eles também fazendo a apresentação no mesmo ambiente que eles fazem as aulas, deixaram eles tão à vontade, tão tranquilos. Foi interessante também, foi muito gostoso. A Roger também aqui parabenizando, não é, pelas atividades e pelo projeto. A gente falou da questão da orquestra, não é, que em Ribeirão aí tem uma seletiva. Ele perguntando se a gente tem muitos alunos de Batatais participando. O nosso polo é um dos que mais tem alunos participando da orquestra. Que mostra então a qualidade de formação aqui, né? Sim. Acho que isso já atesta, né? Porque também muitas vezes a gente fala isso, não é só colocar a criança numa estrutura musical, é colocar numa que tenha know-how, que os professores entendam do processo didático, porque quando a gente fala de música é isso, tem músicos que são muito bons, mas que não têm didática para ensinar, né? Dominam muito bem o instrumento, mas não tem didática, e aqui a gente tem histórico de, né, músicos que são excelentes profissionais de ensino. E é incrível ver os alunos que participam da orquestra, o comprometimento deles, a postura, eles já têm uma postura assim de músicos. Eles chegam já com o seu instrumento, já vai preparando, vai afinando, não faltam, não chegam atrasado. Às vezes sempre a gente precisa estar mudando, mandando novas documentações para renovar as matrículas, né? E todo ano também eles precisam passar, mesmo que já estão na orquestra, eles têm que passar por uma nova seleção. A preocupação deles de fazer a inscrição, de levar a documentação correta, na data correta, porque eles querem continuar. Até o ano passado, alguns alunos eles iam mudar os horários da escola, alguns que começaram a fazer faculdade. Estava com essa preocupação. Para ajustar com a orquestra. Para ajustar os horários. Como que nós vamos fazer? Tal. Aí a gente foi mexendo ali, mexendo aqui. Todos continuam. Está dando certo. E estão somente uma aluna que estava na orquestra do ano passado, que ela não conseguiu, mas é a primeira suplente. Perfeito. Que a gente acredita que ela vai continuar. O Júnior colocando uma coisa que a gente sempre comenta no programa, né, na época de carnaval, e que você falou isso, né, do cuidado com o instrumento, não é? E que a gente brinca com o pessoal da bateria, né, que tem de fato o instrumentista e o batuqueiro, né? A diferença do instrumentista para o batuqueiro é que o instrumentista, ele sabe tocar um coro, ele sabe afinar o instrumento, e o batuqueiro não, ele só vai e bate lá e toca, né? Acho que também essa preocupação do projeto, né, no sentido de, olha, sabe trocar uma palheta, sabe afinar, sabe entender o instrumento, e até porque isso faz parte da rotina do guri, né? Eu acho que tem eu não me lembro, acho que tinha um polo que tinha até a lutearia, né, dentro da grade de formação, né? Sim, esse cuidado, essa preocupação de não ensinar só o aluno a tocar, que foi também um motivo de ter colocado essas novas aulas de teoria e coral. Igual ele falou, é muito fácil você ir lá e só tocar. Mas aí na hora de uma seleção, às vezes ele vai participar de uma seleção para entrar para um grupo, até mesmo para a orquestra,
quem está fazendo a seleção vai procurar um artista, vai procurar um profissional, o músico mais completo. Exato. Então, é um ponto a mais que o aluno do guri tem. Para a gente encerrar aqui, né? Então, reforçando, para quem quiser fazer inscrição, até quando, quais os dias, horários e local? Segunda, quarta e sexta, das 9 às 11h30 e da 1h30 às 5h30 no antigo SESI, lá no nosso Centro Cultural. Centro Cultural Sérgio Laurato, Praça Barão do Rio Branco. Isso. Número 1, tá certo? Ou sem número. Sem número, né? Prédio lá, icônico, né? Fácil de encontrar, então não tem dúvida alguma aí, né? Ana Paula, gratidão pela participação, parabéns aí em seu nome a toda a equipe do Obrigada. Guri, e a gente espera ver isso, né? Cada vez projeto maior, com sucesso e ainda bem, né? Ampliando cada vez mais as atividades. Obrigada, agradeço a oportunidade. Temos algumas vagas, mesmo que as aulas já começaram, mas vai rapidinho, no caso, na segunda-feira, se quem tiver oportunidade de ir de manhã, vai de manhã, que aí à tarde a criança já pode até começar a participar da aula. Muito bom. Obrigado. Obrigada.